Olá, eu sou a Sônia Nunes Eu sou a Juliana Luzil. e você está aqui no Balaio de Pandora, um canal que nos convida a dialogar, refletir, sentir, questionar e transformar as questões das nossas vidas, das suas vidas. É isso aí. E agora nós também, como aqui a intenção é refletir, transformar, a gente vai transformar sempre, né? Então a gente já Uhum. começou agora, subvertendo, a pedir que você curta, que você siga o canal, que você compartilhe os vídeos no começo. No começo. A gente pede no final também, mas a gente está aprendendo a ser marqueteira. Isso, dá um joinha. Ativa o sininho para você receber as nossas novidades, né? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com o Léo de Paula, um querido. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir o Léo. Ele é uma Sim. simpatia em pessoa. E o Léo tem um projeto muito interessante que foi o disparador desse desejo, dessa conversa, né? É um projeto que chama O Corpo Emagrecido. Inclusive, já anota aí, o Instagram dele é O Corpo Emagrecido. Bem interessante. E aí, então, para falar desse tema, eu já vou lançar aqui uma pergunta que já vai ficar para você ir pensando aí, Léo. Nesse projeto Corpo Emagrecido, você usa um termo que eu adorei, que é assim, corpos desviantes. O que são corpos desviantes? Corpos desviantes. Corpos desviantes são corpos que desviam dos padrões, né, que a sociedade vem colocando ao longo de muitos e muitos anos, né? Esse termo, eu entrei em contato com esse termo em 2016, numa oficina no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, com Jezabel de Carli, que é uma artista, diretora, atriz do Rio Grande do Sul, e do Silvério Pereira, ator. Ah, eu Eles adoro o estavam. Silvério Pereira. Ele é maravilhoso. Querido, já fez vídeo, já divulgou o Corpo Emagrecido, quando precisei fazer uma benfeitoria para ir para Cannes, na França, uma pessoa que é da militância e que a gente está sempre em contato, né? E Uhum. esse termo nasce com a Jezebel, entrando em contato com o estudo da Jezebel de Carli, ela usava essa nomenclatura, e que hoje as pessoas, não sei o quanto que isso está disseminado, mas o corpo emagrecido utiliza pelo fato de ser corpos que não estão dentro do padrão, né? E, sobretudo, corpos que, de alguma forma, têm interseccionalidades, né? Que também posso falar, adiantar um pouquinho, são fatores que potencializam para que esses corpos sejam classificados ou entendidos e compreendidos dentro de uma margem periférica ou dentro de uma escala, né? Então, quando você tem um homem preto e um homem gordo, isso é diferente de você ter apenas um homem branco e um homem gordo. Quando você tem um homem gay, preto e gordo, é diferente de um homem gordo e branco. Então, essas variantes. E os corpos desviantes é porque a gente, ao longo dessa trajetória, esses corpos, eles sempre eram desviados, né? Tem uma história que eu conto andando nas ruas de São Paulo, ali perto da Oscar Freire. Vinham dois homens héteros altos, né? Não sei se eram héteros, né? Mas visivelmente Parecia. pareciam héteros. Dois homens altos, brancos, e vindo em direção eu, a Fernanda Luz, minha amiga psicóloga, minha sócia, e o Jorge Barros também, que é gay e tal. Aí eu falei assim, e começou a chover. E aí os dois homens estavam de guarda-chuva e a gente estava sem. Eu falei assim, reparem, eles passaram, continuaram a conversa, sequer deram espaço para a gente passar mais próximo da marquise, né?
Então, são corpos que, dentro de uma escala social, estão acostumados a não desviarem de nada, a não serem questionados, né? E os corpos desviantes, eles estão aí para agora, né, nesse momento contemporâneo, já vem há algum tempo, né, não é de agora, né, a gente já tem movimentos de longa data, né, dentro do século passado, mas ocupando esse lugar e questionando, né, levando essa mudança de comportamento, de pensamento, de atitude, com mais ênfase, com mais força, com mais compreensão, né? Eu acho que o trabalho do corpo emagrecido, ele vem daí, desse lugar, de colocar um corpo desviante dentro de um processo de expressão, de autoconhecimento, né? De autoentendimento de si, diante da jornada, vida, e trazer isso, compartilhar isso com o público, de forma que possa gerar diálogo a partir deste encontro, a partir deste convívio, né? As experiências do corpo emagrecido, elas foram... Teve essas 3 últimas em São Paulo, agora em novembro, né? Mas anteriormente eu tinha feito 10 apresentações em 9 cidades e 4 países. Então foi uma pesquisa de expressão curta, né? Se você pensar nas artes cênicas e nos projetos que estão rodando por aí. E essas 3 últimas que eu falei, bom, eu vou fazer o laboratório final para eu poder entender como que está todo esse processo pós-pandêmico, como que isso estava estabelecido em mim, enquanto artista, ator e performer, e o que seria desse projeto daqui para frente. E a experiência foi muito positiva. Então, para encerrar essa introdução, os corpos desviantes começam a serem convidados a ocupar os espaços por eles, né? E a questionar e reivindicar, não de uma ordem de assistencialismo, mas de uma ordem de protagonismo dentro da sociedade brasileira e mundial. Muito legal, muitas coisas para a gente falar, né? Mas antes da gente começar, então, a, a prosa, né, Certo. mais detalhadamente, conta para a gente, Léo, quem é você para além desse corpo desviante? Ah, eu sou Léo de Paula, filho do Elise e da Maria, um comerciante, uma professora. Nasci em Guaçuí, no sul do Espírito Santo, na região de Caparaó. Guaçuí, em Tupi-Guarani, quer dizer viado pequeno. Eu costumo dizer que eu sou antagônico a isso, eu sou um viado grande. E na região de Caparaó, que também Tupi-Guarani quer dizer água que brota da terra. Eu vim de lá, do interior do Espírito Santo, de uma vida cabocla, de pais com uma experiência de vida muito simples, e desde pequeno muito motivado. Eu não consigo explicar muito de onde veio, mas eu demorei muito a aceitar o meu artista, mas desde muito cedo eu tive essa presença, né? Esses questionamentos. Então, isso eu lembro de infância, assim. E o primeiro fato que me coloca dentro, em conexão com a minha criança interior, em conexão com o meu processo artístico, é quando eu dancei com uns 4 anos de idade. Eu fui dançar numa festa junina na escola, e eu ia dançar com a Kátia, minha namoradinha, e a Lívia, que era uma criança com síndrome de Down, ficou sem par e não tinha nenhum menino que queria dançar com ela. E aí a professora, gente, eu preciso que alguns meninos dancem, e eu levantei a mão. Eu fiquei receoso, eu lembro disso, eu acho muito interessante, porque eu sempre quis participar, eu sempre quis estar sendo diferente, de alguma forma. E aí eu topo dançar com a Lívia, e eu falei só com a seguinte condição, eu tenho que dançar com as duas. E eu ensaiei com as duas, e dancei com as duas. E então é interessante. E foi É maravilhoso, tem muito. fotos disso, eu dançando com as duas, assim. E aí, quando eu chego na idade adulta, em todo esse processo né, da fator diversidade, uma consultoria que trabalha com diversidade e inclusão, não sei o quê, e esse entendimento dos meus projetos, eles sempre têm viés de responsabilidade social e tal, linkados aos direitos humanos, e aí eu vejo que eu venho de lá, desse lugar, né? De uma cidade de 30 mil habitantes, 35 mil habitantes.
Eu sou um caboclo contemporâneo, eu acho. Mas que bonito, né? Porque desde lá de pequenininho você enxerga e você dá espaço e você acolhe esses corpos desviantes, né? Sim, Porque uma pessoa com síndrome de Down, ela é um corpo também desviante, né? é, é, E sim. eu ia perguntar para o Léo, então esse trabalho, Léo, ele é de incluir na sociedade, ele é de inclusão, né? É, Na sociedade desses corpos que as pessoas não querem olhar, porque tem aqueles que estão esteticamente mais em destaque, né? enquadrados, né? Categorizados, Enquadrados. elencados, né? Priorizados. Eu penso que o projeto ele é sim sobre inclusão, mas e é de um processo muito interessante. Ele é de inclusão porque o simples fato de eu estar em cena, né? Uhum. Uhum, Então, quando você vê um corpo como o meu em cena, trabalhando, dançando, cantando, atuando, né? Escrevendo, dirigindo, performando, isso já parte de um lugar incomum, né? Quando você vê este corpo com a pele à mostra, isso é mais incomum. Quando a gente toca em temas de beleza, imagem vendida, infância, abuso sexual, sexualidade, é mais ainda. Então são muitas as camadas, quando esse corpo entra em cena, que traz um espelhamento. E aí é muito interessante porque é um processo de inclusão não da minha parte, uhum, porque eu trabalhei para estar ali, né? Mentalmente, psicologicamente, corporalmente, mas é uma inclusão do outro, porque quando ele espelha, ele não consegue lidar Uhum. com o que ele vê, com o que ele sente. Não é que ele não consegue, né? Às vezes consegue, mas sai dali com um processo de tipo, meu, eu preciso me reinventar. uhum, E isso é muito natural. Então é um processo de inclusão, mas é um convite. uhum, Né? É um convite de falar: olha, eu tenho esse corpo, eu sou esse ser e eu sou livre. Eu não vou ficar nesse lugar. Tem uma frase do Corpo Emagrecido que é o seguinte: se o meu corpo te leva para alguma treva, essa treva não é minha. Essa treva é Que sua. ótimo. Portanto, mata-te a ti e deixe-me Uhum. seguir voando conforme as minhas escolhas. Maravilhosa, maravilhosa essa frase. Eu estava falando, Léo, antes de você chegar aqui no balaio, eu perguntei para a Juliana se ela viu os desfiles da São Paulo Fashion Week desse ano. Uhum. Tiveram, uma das marcas me chamou a atenção no Instagram, porque eles fizeram um desfile com vários tipos de corpos. Então, eram várias mulheres. Eu não lembro a marca, eu passei assim rapidinho, mas era Uhum. São Paulo Fashion Week. Então tinham mulheres baixinhas, magrinhas, gordinhas, negras, altas, gordas, todos os Uhum. tipos de corpos. E eu achei isso fantástico, que sai daquela caixinha, né? Daquela mulher esquelética, loira, Uhum. altíssima. Uhum. Perfeito isso que você está falando. Isso vai muito dentro de um dos pontos do projeto, que é sobre o Bel, a imagem vendida. Quando eu fui para Cannes em 2018, a convite de uma galerista, dentro da semana de publicidade de Cannes, né? Então, assim, fui fazer uma performance, qual ficava nu, cantava, questionava, em inglês pela primeira vez, né? Então, eu tive que traduzir para o inglês, estudar, performar, e dentro de um universo muito hostil para mim, né? Majoritariamente de pessoas brancas, homens héteros, os maiores publicitários desse país, do mundo, né? Então, diretores de cinema me assistiram, gente do mundo inteiro estava dentro desse espaço. E aí eu questionei, porque cada etapa do Corpo Emagrecido eu mudava o texto.
Então tenho, né, um esqueleto do texto, mas eu trazia certas provocações, dependendo do lugar do mundo, Uhum. dependendo da situação que eu estava vivendo no momento, eu queria questionar. Fosse E lá eu orgânico, né? questionei lá eu questionei aonde estava o dinheiro do meu corpo na publicidade. Aonde estava o meu corpo na publicidade, né? A gente está falando de 2018, isso é super recente. Em 2018, a gente tinha, eu era consultor, né, diretor criativo na Matilda, uma agência de publicidade inovadora na época, que trabalhava com casting de diversidade e inclusão, trazendo pautas e editoriais muito à frente do que a gente vivia 4 anos atrás. E simplesmente as pessoas. Teve uma mulher que falou assim: eu não vou assistir porque eu não entro em contato com o Nu. Né? Teve gente que falou assim: olha, não se interessou. Né? E aí eu questionei: onde que está o meu dinheiro, o meu corpo, nos remédios que vocês vendem, nos shakes que vocês vendem, nas roupas que vocês vendem, em todo o meu consumo? Aonde está esse dinheiro? Aonde está o meu corpo na campanha de vocês? Uhum. E é muito interessante porque eles não souberam responder. Porque vieram dentro de uma cadência midiática construída da idealização do belo. Uhum. E quem disse, se a gente for falar sobre beleza, a gente não acaba, né? Porque Não, beleza é muito particular. E eu sim. entrei em contato com uma escritora japonesa, me fugiu o nome dela agora, um livro de cabeceira que eu tinha, e ela falava só sobre beleza. Eu falei assim, cara, eu sou bonito, meu corpo é bonito. Tem dia que eu não me sinto, tem dia que eu me sinto. O que eu tenho que fazer para esse corpo estar belo em cena? Né? O que eu tenho que apresentar para a cena, para que a cena de fato aconteça? Né? E foi uma experiência muito interessante. E a moda, ela é uma indústria que está passando por vários processos de readequação, desde o upcycling, né? Sumiu o seu áudio. De Ah, voltou. Oi, Voltou. voltou? Voltou. Voltou, Tá, voltou. tá bom. A moda está passando por um processo de reciclagem, né? De entender qual o lugar da moda no mundo, tanto sob o ponto de vista dos corpos e do ponto de vista ecológico, sustentável também, porque a moda é uma das indústrias que mais polui, Uhum. né? Sem contar os processos de contratação escrava das pessoas. Então tem várias questões. Se a gente for abrir os leques aqui, a gente não acaba. Mas quando você vê corpos como os nossos, né, como o meu, desfilando, eu desfilei na Casa de Criadores em 2018 para a marca de 2 amigos meus que não existe mais, que eram com pessoas que tinham saído de processos de prisão, de carceragem, e eles fizeram um desfile para esse público. Eles foram desfilar e eu performei simulando a vistoria nos corpos. Eu fiquei nu na passarela. E em 2018 isso, nas casas de criadores. E aí saiu uma manchete, marca tal leva performance e é o desfile mais político da história da Casa dos Criadores. Então, isso em 2018, trazendo, né? E aí ali tinha outras marcas, outros criadores já pensando isso. E aí, em 2020, a São Paulo Fashion Week começa a trabalhar com esse entendimento. E aí, em 2022, a gente vê majoritariamente pessoas pretas e corpos desviantes da passarela. É sobre isso. Porque a gente compra roupa e a gente compra muita roupa. A gente precisa de Exatamente. roupa. E Uhum. a gente não quer uma roupa padrão, sabe? Camisa, calça, saia, tailleur. A gente quer estilo, a gente É quer estilo. conforto, a gente quer liberdade, a gente quer se Beleza. expressar, beleza, deixar aquele corpo cada vez mais bonito. E isso, dentro da pesquisa do corpo emagrecido, quem trouxe foi a Lisa, que é o Instagram dela é Madame Machado, eu amo. Ela é uma multiartista, e eu cheguei no ateliê dela com uma amiga, que foi fazer uma roupa de carnaval. Ela pegou e falou assim para mim, Sônia, tudo bem, eu adorei você, eu queria te convidar, queria te fazer um convite. Eu falei, claro, é, eu quero vestir o seu corpo.
eu quero fazer uma roupa para você. Eu não sei porquê, mas o seu corpo me interessa. Entendi. Na hora que aquela mulher me falou isso, eu nunca escutei isso na vida, entendeu? Eu entrava dentro das lojas, assim, vamos lá, né, gente? Vamos ver se a gente acha. E eu sempre amei roupa, sempre gosto também de vestir. Sou virginiano, gente. Eu sou assim, adoro, adoro também vestido, gosto de ter um estilo, eu vou mudando. E quando uma pessoa fala, eu quero vestir o seu corpo, é de uma outra ordem, entende? É de uma ordem muito relevante, que só quem tem um corpo como o meu sabe. E aí falar disso, né, no projeto, com as pessoas, com a plateia, dialogando aqui com a Juliana e com a Sônia, e daqui a pouco outras pessoas vão acessar, isso é demais. Porque isso coloca a gente ainda num processo de inovação, Uhum. sendo que deveria ser assim, sempre. É muito bom, né? É muito bom ouvir. Eu fico pensando em É muito tantas bom. coisas, porque o Léo fala sobre isso, e eu vou lá para a garotinha com síndrome de Down que ele dançou, já começa aí, né? Mas tem gente, né? Uhum. E é tão variado, né? Nós estamos aqui num planeta com uma variedade tão grande de gente, de pessoas, de seres humanos, e tão singulares, e a gente fica enquadrando as pessoas. E essa mulher, quando diz que quer vestir o seu corpo, ela está respeitando a sua singularidade e enxergando a beleza dessa singularidade, né? Hum. O que esse mundo não faz, porque assim, não se respeita um corpo velho, não se respeita um Uhum. corpo gordo, não se respeita um corpo de negro, né? Por quê? Porque o bonito é aquilo que está numa caixinha. Uhum. E não É, é isso. eu acho que esse mercado da moda, esse mercado da estética, né? Eles são milionários e sobrevivem estimulando e instigando na gente um desamor tão grande, uma insatisfação tão grande, né? Porque é isso. Cadê o reconhecimento da diversidade? Cadê o reconhecimento de corpos em sua singularidade, como falou a Sônia, né? E aí eu acho bonito, porque você estava falando, né, dessa experiência de quando você foi para Cannes, me remeteu a essa reflexão de como essa indústria moda e essa indústria estética, elas se sustentam através de um desamor, né? Elas plantam isso e a gente rega e a gente Uhum. transforma isso numa coisa muito grande na nossa vida. Uhum. Mas lendo um dos seus posts no seu Instagram, que você fala dessa experiência em Cannes, você lança uma pergunta, né? 4 anos depois, aonde está a nossa beleza? E eu acho bonita essa pergunta, porque é isso, se a gente for falar de beleza, a gente não termina nunca. O que é bom, porque Uhum. o que é belo é muito subjetivo, e a bem da verdade, tudo é belo, né? Dependendo do olhar que a gente coloca ali, dependendo de como a gente acorda. Porque vamos combinar, nem a Gisele Bündchen se acha linda todos os dias, Uhum. né? Ela Uhum. também acorda em alguns momentos, abre o guarda-roupa e nenhuma roupa fica boa, porque ela é Uhum. humana, né? Uhum. Então, assim, a beleza, ela ultrapassa, ela ultrapassa isso que a gente costuma nomear e entender como beleza, que é esse corpo externo. Uhum. Mas é tão bom quando alguém olha para esse corpo externo e fala assim: eu te Uhum. vi e eu gostei do que vi, exatamente assim como é. Vem cá, Uhum. que eu vou te vestir. Se Uhum. aceita, né? Então é de um acolhimento e é de uma É. comunidade e é de uma amorosidade Uhum. que é bonito, né? E eu fico É. pensando que visão, que olhar que essa moça, eu esqueci o nome, repete o nome dela. É a Madame Machado, é a Lisa.
A O Instagram dela é Lisa, Madame Machado. né? Fico pensando e fico muito feliz porque eu tô aqui imaginando que a Lisa se olha no espelho e também reconhece o corpo dela como um corpo que merece estar vestido com estilo. Sim. Olha, é uma experiência, por isso que agora, nessa volta do corpo emagrecido, eu quero ir decupando isso para compartilhar com a sociedade de alguma forma, assim, vou ver como que eu estruturo isso em 23, porque você vê, são várias as pautas, né? A gente vai percorrendo e são muitas as pautas. Eu acho que, pegando o gancho da beleza, a beleza é dos olhos de quem vê, Uhum. né? Então, quando você falou, né, Juliana, que a pessoa enxergou, estou sendo visto. Esse é um processo muito importante para todos os corpos. A gente quer ser visto, né? Então, quando a gente é visto, primeiro que corpos como o meu, a gente precisou, e não é de agora, a gente precisou se aquilombar, a gente precisou se reunir, a gente precisou começar a se relacionar entre a gente, né? Você vê hoje, bom, o Corpo Emagrecido começa em 2013 na sala de terapia, já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente chega em 2018, eu vou para Cannes, não tem entendimento ainda da publicidade. Se você pega os influencers, né, as pessoas que estão na internet hoje, é super recente. Gordofobia é um termo super recente, 2017 talvez. Uhum. E você vê que não é Então, Brasil, é mundo, né? é mundo, é Mundo. mundo. Você vê o caso da Juliana Neme agora, né, dentro de no aeroporto para embarcar, eles pediram para que ela pagasse outra passagem porque ela era gorda, né? E assim, aí a companhia responde que é de praxe. Bom, era de praxe, não é mais. Uhum. Então, assim, se não adequou, precisa adequar agora. Uhum. Né? Então são pontos que a gente vai. E aí, antes a gente se calava. Por quê? Existia uma indústria midiática, branca, paternalista, Uhum. hétera, que comandava esse caminho. E todo mundo dizia amém. E Léo, quando aí, você diz. Desculpa. imagina. Não, quando você disse que você foi para Cannes, eu trabalhei durante muito tempo com pesquisa de mercado e com agência de propaganda, e eu sempre disse que a agência de propaganda é uma fogueira de vaidades. Hum. E Sim. quando você falou que você foi para Cannes, eu fiquei aqui pulando na minha cadeira, falando, gente, eu queria ser uma mosquinha para ver o Léo de Paula causando em Cannes. Gente, ele foi para a Causa. Bélgica, ele foi para a Espanha, tá? Não foi só Cannes, não, meu amor. Não, mas é que Cannes é essa fogueira de Sim. vaidades que eu estou falando. É. É muito interessante, porque assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas né, o corpo gordo, ou o corpo preto, ou o corpo magro demais, tudo, né, diversos tipos de corpos. Mas existe uma coisa, Sônia e Juliana, que esse tipo de discriminação, de exclusão, começa pelas mulheres. Então, quando as mulheres vão assistir o Corpo Emagrecido, elas ficam enlouquecidas. Porque a indústria, essa mesma indústria midiática, faz com que elas acreditem que o corpo ideal é o corpo de Gisele Bündchen, por Uhum. exemplo, né? Veste, né? Tem que vestir aquilo, esse é o número, esse é o sapato, esse é o cabelo, e elas entram nesse processo de escravidão. E quando essas Uhum. mulheres vão assistir, e aí elas não aceitam seus corpos, dietas, procedimentos, doença mental. Eu vou dizer, eu tenho uma paciente que ela não se olha no espelho. Uhum. Ela já chegou no cirurgião plástico e falou: muda o que o senhor achar que tem que mudar. É assim. É assim. E vou dizer, o corpo na minha clínica, ele é muito usado. Ele de fato é matéria-prima. De tocar, de olhar, de mover. Porque eu fui percebendo isso, de como a gente não aceita, né? A gente não reconhece o corpo que a gente tem como um corpo interessante, como um corpo bonito, como um corpo que provê nossa vida. E como é que o outro vai aceitar, né? Se você não aceita. Exato.
Agora, isso que o Léo falou é muito importante, porque, Léo, a mulher, olha como a gente se coloca no lugar de um objeto. Pensando numa mulher mais velha, por exemplo, depois de um tempo já não é mais interessante esse corpo. Uhum, uhum. Hum. Olha, quando a gente vai falar de etarismo, é um assunto assim super novo Uhum. e que ainda bem que tem algumas mulheres que estão 50. A Isabel, nossa querida, né, do vôlei, foi recentemente, era uma das mulheres com 62 anos que ela deu uma declaração, falou assim: eu não me sinto representada pelas mulheres de 60 anos. Porque talvez a geração dessas mulheres de 60 anos foi em busca desse padrão o tempo inteiro. E a Isabel, ela não foi, porque ela era. Então ela tomou conta desse templo. E essa é a missão do corpo emagrecido, e por isso esse nome também. Porque eu trouxe esse nome, veio dentro da sala de terapia, porque eu queria que isso fosse midiático. Uhum. Mas um corpo emagrecido. Mas um corpo emagrecido. Mas, ué, cadê o corpo emagrecido? Eu falei, tá aqui. Tá na minha existência. Eu emagreci aqui. Eu emagreço aqui. Tem milhões de contextos que a gente pode tentar explicar esse nome do projeto, que na verdade ele não tem explicação. Uhum. Porque o que é emagrecido? Porque quando eu coloco nesse processo de adjetivo, eu já questiono milhões de coisas, inclusive esse Sim. nome. Eu já me questionei isso em várias etapas do projeto, mas, cara, por que esse nome? É porque existe um interesse pela magreza. Uhum. Existe um interesse, uma indústria pelo emagrecer. Né? E eu resgatando todo esse projeto de 10 anos, né, para ir para a cena, eu vi uma foto minha, gente, com 50 quilos a menos. Não dá. Não sou eu. Eu não me reconheço. Então, essa coisa da clínica, Juliana, que você está trazendo, do corpo, do espelho. O espelho, ele é o elemento de cenário, né? O que eu idealizei lá atrás. É um elemento de cenário. Né? E a gente é espelhado o tempo inteiro. E são muitas as camadas internas, vocês como psicólogas sabem, as camadas internas para lidar com esse nível de rejeição, que é uma Uhum. rejeição anunciada, um elefante branco na sala de casa. Então você não tem o peso ideal, você não tem o corpo ideal, você não tem a cor ideal, você não tem a voz ideal, você não tem os trejeitos ideais, você não tem nada ideal, querido. Ou seja, você não é nada. Isso começa E na aí a gente infância, né, Léo? começa na infância. E aí é muito cruel, né? Por isso que a infância para mim, a infância e a adolescência para mim, nessa nova fase que o projeto está se direcionando, são prioridades, porque a gente precisa cuidar das nossas crianças. Uhum. Ponto. Aí a gente vê já escolas trabalhando, uma escola com diversidade e inclusão, pode até ter diversidade, inclusão eu não vejo muito ainda. Estou falando de escolas assim que se Uhum. dizem, né, que estão fazendo trabalho de inclusão. Não vejo muito ainda, acho que tem que fazer bastante trabalho. Mas cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro, minha gente. Uhum. Entendeu? Então, nós adultos doentes, né, nós já estamos doentes, estamos aqui na tentativa de gerar melhores versões de nós mesmos e temos condições de ir a uma psicanálise, temos condições de fazer um retiro espiritual de final de semana, temos condições de ter técnicas para nos ajudar. Se a gente não focar nessas crianças, a gente vai gerar outros iguais a nós. E o planeta não suporta mais, a gente não tolera mais. E os adolescentes, eu vejo que, assim, eu amo crianças, sempre amei. Elas foram me assistir nesses 3 dias, 2 crianças de filhos de amigo foram me assistir, e a experiência é mágica, porque elas ficam, uau, teatro, arte, e troca, né? E eu tenho uma amiga adolescente que eu conheci na pandemia, que ela é muito à frente, assim, ela me traz livros. Léo, eu tô lendo um livro aqui e tal, é um romance de 2 meninas que se apaixonam, e ela dá risada que a mãe dela nunca ficou com menina, sabe? Pra ela, tipo assim, meu Deus, onde que você vive? Então, assim, é nessas coisas que eu quero me ater, entende? Uhum. É nessas coisas que eu quero falar assim, gente, eu quero viver com cabeças que estão vindo novas, que já são, tipo, pelo amor de Deus, isso nem é uma questão. E aí, quando você vê uma sociedade é, 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 aqui,
numa tentativa, né? O meu preparador corporal desse processo, Leandro Vieira, falou assim: será que as coisas estão mudando mesmo? Será que a gente está enfrentando mesmo o racismo? Será que as pessoas estão aceitando esses corpos mesmo? Mesmo? Aí vai assistir o espetáculo. E aí foram cerca de 9 psicólogos e psicólogas me assistirem, editores de livros, pessoas que estão com pensamento, né? Isso foi bom também para o projeto, foi assim, nossa, né? Um amigo meu fala, Ronaldo Soares, que documentou todo o processo, 4 anos filmando, tem todo esse material filmado, gente, todo o processo. Que E ele delícia. Isso falou quer assim, dizer que talvez saia, de repente, um documentário, um Documentário. longa, hein? eu tô escrevendo Até esse para que projeto. alcance, de fato, muito Sim, mais corpos, É, né? é, e ele falou assim, Léo, eu acho que naquela época, 2015, 16, que eu comecei, ele falou assim, eu acho que naquela época as pessoas nem compreendiam o que você queria dizer. Elas não conseguiam elaborar, elas sentiam, eram atravessadas, se reconheciam. As que se reconheciam era imediato, assim, ó. Homens, mulheres, magros, gordos, malhados, tudo quanto é tipo. Vinha assim direto, nossa, porque era a visão de um corpo gordo nu. Parte daí, partia daí. E aí ele falou assim, Léo, acho que agora a sociedade está começando a entender o que você quis dizer há 10 anos atrás. Eu falei, e eu senti nessa experiência de agora. E agora as psicólogas conseguem elaborar melhor quais são os níveis de camadas que tem dentro desses corpos, pela experiência, né? A minha psicanalista na época, Denise Bairés, colega de você, ela escreveu um artigo, publicou. A gente fez um trabalho, eu perdi esses 50 quilos, foi um trabalho muito. 6 meses, 50 quilos em 6 meses. Um trabalho muito assim, cara, eu quero ver o que é isso aí. E assim, numa ingestão de caloria. Foi super de boa, foi super amor próprio, eu nadava 1.600 metros por dia, tava tudo certo, maravilhoso e tal, não sei o quê. E eu fui. Só que quando eu cheguei, falei assim, eba, vamos lá, 50 quilos a menos, uhul! Eu falei assim, cadê a minha felicidade? Uhum. Cadê, gente? Não é... Gente, tô magro. Pessoal, felicidade aqui, ó. Tinha, né? E ela escreveu, a gente trabalhou junto sobre isso, ela escreveu, né, com base na minha clínica, autorizada por mim, que quando eu comecei a cantar, eu comecei a emagrecer. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. A gente volta Claro, para tô essa história falando, do gente, me cantar aí. interrompe. A gente volta para essa história do cantar, porque eu adoro canto. É, quando você se vê, né, com 50 quilos a menos, que você aí não se reconhece, pergunta cadê sua felicidade, são questões muito pessoais, né, de quem de fato tem um percurso de autoconhecimento grande. Agora, você com 50 quilos a menos, você se percebia visto? O seu corpo deixou de ser desviante? No sentido do Interessante. gordo? Ele, ele, eu não consigo nem elaborar muito bem essa resposta, porque era um processo que eu tinha um bloqueio tão grande dentro da minha mente Uhum, que eu aniquilava aquilo ali. uhum. Mas sim, tive mais olhares, mas na verdade não mudou muito. É, Na porque eu verdade, tenho essa eu impressão, eu ousaria dizer isso, que não mudou não muito. mudou. Não. porque Por- a atração está em outro lugar, né? Exato. E eu não me achava, eu não me achei interessante. É, Quando eu me exatamente. vi, piorou. Quando eu me vi, falei assim, perdi minha identidade. O meu rosto ficou esquisito. Eu fiquei com uma coisa, uns olhos fundos. Ficou esquisito. Eu não gostei. Então, eu entrei em outras questões. Então, Uhum, eu acho que eu talvez percebia mais esse approach, mas para mim, quando eu me dei conta, eu vi que eu fiquei desinteressante, porque desinteressante para mim, né? E comecei a olhar para as minhas outras travas, para as minhas outras crenças, para os meus outros traumas. E comecei a falar assim: não é isso, não é isso, não era isso. Só que o corpo humano e a mente humana é um mistério, né? uhum. É um mistério que a gente consegue dialogando, né, e se sentindo bem, buscando caminhos para se sentir melhor.
mas não foi uma experiência para mim de vitória, sabe? Uhum. Não foi uma coisa. Porque tinha também o corpo, quando eu emagreci, tinha um corpo, e eu gostava de ver o corpo ali, porque eu nunca tinha visto, né, ossos e tamanhos, roupas, né? Comecei a usar umas roupas, sei lá, gente, eu vesti uma calça 46, 48 talvez, não sei, mas uma calça bem. Era interessante ficar ali naquele corpo magro e tal, não sei o quê. Mas não ia, não fluía, né? Porque uma coisa que eu falo sempre, né, inclusive para todos os corpos, é que a gente precisa ter saúde. A gente Uhum. precisa ter integração corpo, mente e espírito. Né? Quando Bom a gente tem funcionamento, né? um bom funcionamento, que você possa caminhar, que você possa dançar, que você possa respirar, você possa se alimentar, possa cumprir sua atividade do dia, possa ter uma saúde mental poderosa. Né? Agora, se tem celulite, se tem curva, se não tem, se o cabelo é isso, se é aquilo, tom de pele, pelo amor de Deus, a gente está em 2022, entendeu? A gente está muito atrasado, entendeu? Para entender que somos seres únicos, infinitos e super singulares. A gente fica até sem palavras, desculpa. É aquele momento para mim que, então tá, vamos ficar em silêncio um pouquinho para todo mundo pensar, ouvir o que tá ouvindo. É, Léo, retoma esse negócio do canto. É, retomo. Eu, eu tinha percebido, depois que a Denise me escreveu esse artigo e eu acompanhei, ela publicou, enfim. Né? Eu fui para a Austrália em 2008. Eu tive uma crise existencial. Eu trabalhava dentro de uma companhia como analista de business intelligence. Então, você já estava assim, quase no lugar de coordenador. E o meu artista dentro, assim, pelo amor de Deus, que chamada é esse que eu tô tendo? Que chamada é esse? Que chamada é esse? O chamado. E o chamado é esse. E eu sempre, tipo, cantei, sempre fiz palhaçada, né? Tinha, tipo, ali a dinâmica, tem Léo dançava. cantando no Instagram dele, tá, gente? Eu canto Eu mesmo. vou Tem lá Léo ver. cantando lá, hein? Só que é Eu no Instagram, no canto seu mesmo. mesmo, né? É o Instagram O Léo de meu, Paula, né? leotipaula.br. É. E aí, eu decidi ir para a Austrália. Não, eu fui fazer um retiro de final de semana com a Sônia Joper, que é uma psicóloga que tem um trabalho de musicoterapia na Gávea, no Rio de Janeiro, exemplar. É um lugar assim que você acessa suas coisas, mas você expressa na sequência. Então não tem, vocês conhecem, né? Não tem muito isso. E aí eu fiz esse trabalho com a Sônia. A gente foi para um workshop de final de semana em Teresópolis. E a gente, ao fim desse workshop, desse encontro, a gente tinha que cantar no saguão do hotel para os colegas que estavam ali. Só isso. E eu cantei Gostava Tanto de Você, do Tim Maia, óbvio. Eu falei, cara, eu fui identitário, sabe? Eu fui atrás daqueles caras, eu vou atrás daqueles. E, e a minha palavra, cantei, eu tremi inteiro, foi uma catarse, assim, foi uma coisa que eu não conseguia entender, era uma coisa assim, muito forte. E a minha palavra que eu saí do encontro foi ousadia. Um mês depois eu decidi ir para a Austrália e falei assim, eu preciso me jogar pelo mundo, eu preciso sair dessa construção do corporativo. Eu preciso sair dessa amarradura que eu tô de tipo de ter sucesso, de que isso aqui é o que vai me dar sucesso, carreira, porque eu tinha essa crença por conta da minha família, por conta da minha história, né? Tipo, tinha que passar em universidade federal, tinha que ganhar dinheiro, então todas essas crenças, e eu fui, cara, não, chegou a hora. Fui para a Austrália, cheguei na Austrália, uma semana que estava na Austrália, dei uma palhinha num samba brasileiro, o produtor me viu e começou e falou assim, vou na sua casa. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, vou lá. Aí ele chegou na minha casa e falou assim, canta aí. Eu falei, como assim? Ele canta. O que vier na cabeça? Comecei a cantar. E ele anotando as músicas. Ah, você quer dar uma... vamos fazer um show daqui a 15 dias? Eu falei, como assim? 15 dias. Eu falei assim, mas André, pelo amor de Deus. Ele, não, Léo, você tá pronto. Né? E aí eu comecei quando, o lance do espelho, né? Eu comecei a falar assim, gente, eu canto. Uhum.
E aí o André me colocou 70 pessoas, foi no Cold Bay Hotel, um dos maiores, ou maior pub de Sydney. Tinha umas 70, 80 pessoas na plateia, eu cantei, eu suava em bicas, cantei. E aí daqui a pouco eu fui cantando. Daqui a pouco montei uma banda. Quando eu vi, eu tava no Beach Road Hotel, que era o de Bondi, que é tipo um dos bairros mais cool do surf, onde tem os campeonatos de surf e tudo, cantando num pub. E ali, quando a carreira começou a alavancar, eu comecei a ter necessidade, eu cantava 2 horas, gente. Eu fiz carnaval em Sydney, entendeu? Então eu comecei a ter, eu falei assim, cara, eu tenho que me preparar. Então eu caminhava, atento na alimentação, na ingestão de líquido, e aquilo meu corpo foi respondendo. E eu só tive essa análise, aí eu, enfim, fui convidado para uma consultoria para voltar para o Brasil, para trabalhar com pessoas. Eu falei assim, cara, eu não quero passar minha vida aqui sendo cover. Eu quero cantar as minhas músicas, eu quero fazer o meu trabalho como artista, autoral, o que está me chamando. E aí eu volto para o Brasil, vou morar em Porto Alegre, que eu nunca tinha pisado em Porto Alegre. Fui lá, tipo, ok, a empresa me contratou, voltei para o corporativo, mas já com um lugar de, tipo, quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com arte, quero trabalhar com soluções criativas para as pessoas dentro das corporações. E vou para Porto Alegre, volto a estudar teatro, começo a cantar e a gente chega nessa conclusão, que é a maneira de expressar. Uhum. E que depois começa pelos textos, que depois começa pela ideia do corpo emagrecido, depois começa pela aceitação, pela validação do ser em cena, né? Você entrar, eu fiz dentro da minha retomada do teatro, eu fiz uma personagem chamada Maria Goretti, que drag ainda nem era um termo, que depois eu fiz drag também, tem um projeto de drag junto com um coletivo no Rio de Janeiro. E eu fui fazendo, na hora que eu subi no palco, eu vi as pessoas morrendo de rir daquilo. Eu falei, eu assim, gente, eu sou muito, muito, muito perfeccionista. E eu falava assim, Virginia, exatamente. Eu falei assim, eu tenho que deixar de ser, eu tenho que perder esse controle. Eu não tenho que ficar com o chicotinho na mão, entendeu? Isso foi a primeira coisa que eu liberei. Eu sou um ótimo ator. Eu sou um ótimo cantor. Eu escrevo super bem. Eu atuo bem. Eu falo bem. Eu danço bem. Para eu chegar para falar deste lugar para vocês, foi muito trabalho. Muito trabalho. Por conta dessa construção da infância, por conta dessa sociedade que te lembra toda hora e todo momento que você não é isso. E aí você vai construindo esses monstros dentro de você e você não se expressa. Então, quando eu me expressava e cantava, aquilo dali para mim era uma libertação. Né? Se um dia a gente, se Deus quiser, em breve, a gente vai ter um show, um pocket, eu estou voltando com tudo para São Paulo, não sei o que oba! 23 vai prometer, né? Estou no fluxo. Mas é bonito. Eu não sou o cantor, assim, eu não sou aquele que eu falo assim, gente, eu não sou o cantor que você vai dizer, aquela voz cristalina, eu sou afinado, eu sei tudo isso, mas eu canto daqui. Hum. Você é o cantor que você é, né? Você é o cantor que É. você pode ser. E eu acho que aí faz diferença. E é muito legal. Adorei isso, eu sou o cantor que eu posso ser. Uhum. Né, e porque eu tô te ouvindo, e aí eu lembrei do que você falou, que você emagreceu aqui, né? Na Uhum, realidade, olha o percurso que você faz quando você entende que você tem que ir para o mundo. Ali você entende que você está esmagado, né? Nessa uhum, cultura, nessa sociedade, que você não está sendo visto. E uhum, como que você precisa abrir e se abrir para que você possa ser visto. Só que primeiro você tem que ver a sua potência. Você tem que escutar a sua voz e se permitir subir no palco no pub, né? Você tem que uhum, escutar a tua voz lá naquele workshop que você fez, lá você escuta a sua voz, né? E através dessa escuta, você vai lá e você se permite. E cada vez que você se permite uma experimentação dessa, você vai emagrecendo tantos preconceitos, tantos julgamentos, né? Gente, isso uhum. aqui pesa, mas pesa de uma tal maneira na É, nossa mente e deturpa absurdamente o que a gente enxerga no espelho. É uhum. impressionante isso. O Então que é é se libertar muito. É.
né? É O que muito é se sério libertar isso. da mísera necessidade de emagrecer, né? Uhum, Olha uhum. como isso é pequeno diante de tudo que o Léo É, fez. né? E assim, talvez a gente tenha que começar a perceber que a gente precisa emagrecer sim, mas não o corpo físico. A gente precisa emagrecer das amarras, dos As crenças preconceitos, das limitantes, crenças os limitantes, de tudo que preconceitos. nos impede de cantar, seja Uhum. embaixo do chuveiro, seja num palco, num pub, não importa onde, mas o que que impede a gente de Cantar, cantar? dançar. É, é isso. E essa força vem da minha criança, vem da criança que dançou com as duas meninas lá atrás. Sim. Porque o emagrecido que vem daqui é exatamente isso, e ele traz uma liberdade de simplesmente ser. Porque eu não compreendia se isso aconteceu também, interessante, você falou isso, eu lembrei. Acontecia se eu estava sendo visto porque eu era gordo, então eu chegava todo mundo uau, ou se era porque eu estava bem vestido, porque eu me vestia bem, porque eu falava bem, eu dançava bem. Então isso, sei lá, na adolescência, para mim era uma confusão. Era uma confusão. E na Assim, realidade gente, era mas por tudo, né? era Era por por tudo tudo, isso. exato, Pode ser que no exato. primeiro momento, o primeiro olhar seja por conta da gordura. Só que aí você abre a boca, opa, vamos escutar. Aí você tá lá no E, seu estilo, olha, é por tudo. É por tudo. Mas é interessante isso que o Léo está falando, porque a gente fica nesse desejo desse olhar do outro, né, O para tempo a todo. gente. A partir do momento que ele se olha e se permite, eu gosto dessa roupa, eu gosto de cantar, eu gosto deste corpo, eu gosto dessa maneira de trabalhar, eu gosto de uhum, dançar. Aí ele desabrocha e o olhar do outro vem, Uhum. uhum, né? uhum. Sim, Primeiro é o tem, seu olhar. sim. Interessante isso que você falou, que tem uma máxima dentro do projeto, que é a ordem da vergonha. Que o gordo, muitas vezes, ele é gordo e ele engorda e ele somatiza, isso é da psicologia, tá, gente? Aí vocês, Uhum, eu não tenho a frase, não tô com a cola aqui, mas a uhum. gente elaborei isso em sala de psicanálise, que é a ordem da vergonha. Então, muito das pessoas que engordam é a vergonha de serem vistas, né? Então, é o medo do olhar do outro, Uhum. né? Então, é o medo do amor. Aí a gente vai para outras camadas. É o medo de ser amado, de ser bem-quisto, de se entregar. Então, emagrecer é prioridade, é primordial dentro de um processo de autoconhecimento, né? E é preciso coragem para viver o amor, também é um texto do Corpo Agressivo. É preciso coragem para viver o amor, não dá. E o amor começa aqui, né? Uhum. E aí quando a gente vai para uma camadinha dentro, já fala, ai meu Deus, é um iceberg. Léo, lindo isso que você disse. Eu sempre digo para os meus pacientes: é preciso coragem para viver e é preciso coragem para amar, É, muita coragem, Tônia. porque nenhum dos dois dá certeza, segurança de nada, Não. né? É, e essa coisa do amor próprio, né? Tanto fala, né? Que a gente vê isso, do amor próprio. Assim, blá, blá, blá. Olha, eu tô assim, hoje, aos 43, eu estou vivendo o amor próprio na íntegra, entendendo, né? Eu acho que nunca, a gente, eu acho, não sei, né? Vocês podem me dizer melhor, mas eu acho que a gente nunca deixa de trabalhar o amor próprio, né? A gente tem sempre umas situações que vai nos lembrar que a gente precisa trabalhar ele. Mas eu achava que eu sabia. E depois que eu comecei a trabalhar, tipo assim, nossa, gente, como é difícil, muito difícil. Difícil não, vamos quebrar, difícil, desafiador. Uhum. Porque eu não sabia se era de comer, se já era de passar no cabelo, entendeu? Assim, aonde que eu vou achar a fórmula? Onde eu vou achar a fórmula desse amor próprio? Não, porque tem que ter amor próprio, amor próprio. E tem outras pessoas que têm amor próprio em demasiado também. Tem Uhum. gente que também acha, né, os narcisistas, né, Uhum. também tem o outro polo, né? São os desequilíbrios, né? São os desequilíbrios que a gente está falando aqui para que
a gente possa ir equilibrando. Há de se perguntar se eles têm amor próprio ou se eles têm um individualismo exagerado, Aí, tá né? vendo? Olha que Porque beleza. Ficou duas. acho que isso não tem a ver com amor próprio, eu acho que tem a ver com É, estar completamente mergulhado nesse um sistema individualismo que a patológico. primazia é o individualismo. Eu, né? Uhum. Uhum, uhum. Enfim. Mas eu Inclusive quero, porque Narciso morre afogado na própria imagem. né? Eu quero pegar, você falou um pouco, uns minutos atrás, essa palavra corporativo. E aí Hum, eu queria trazer um pouco, porque o mundo corporativo também corrobora muito com esses corpos desviantes, no sentido de não contratá-los, né? No sentido de excluí-los também, uhum, né? uhum. Você tem experiências, porque você fala que você trabalhou, você veio, você voltou para o Brasil e foi trabalhar com pessoas. Como Sim. foi isso? Você pensou isso nesse seu trabalho? É, tudo acontece junto quando eu volto para o Brasil, né? E Uhum, aí antes eu trabalhava com números, com negócios, com campanhas de marketing, eu tinha isso, eu tenho um pensamento lógico muito apurado, né? Real, assim. E volto para o Brasil, começo a trabalhar nessa companhia, dentro dessa consultoria, dentro de um processo de liderança de business intelligence, né, inteligência de negócios, e os executivos começam a olhar para mim e falam assim, não, o Léo precisa transitar em outros lugares também, por uhum, conta da minha facilidade de comunicação, eu sou um líder nato, tenho facilidade para conversar, para administrar riscos, mediar conversas, e aí eu fui galgueando, e isso era para um lugar de decisões, e não era uma coisa tão forte em mim, e quando eu volto da Austrália, eu já volto muito mais empoderado, entendeu? Então, assim, eu já não tinha mais vergonha da minha voz sair, às vezes, fina demais, eu não tinha vergonha dos meus trejeitos. Eu pegava e falava, eu falava assim, olha, não tá legal. Tipo assim, nossa, mas por que você falou assim com ela? Eu já comecei, isso era 2012, 2013. 2013. Então, foi na mesma época do Corpo Emagrecido. Eu comecei a revolucionar. Tipo assim, eu não quero mais escutar isso. Eu não quero que o meu corpo esteja desse lugar. Eu não quero que as mulheres sejam tratadas dessa forma. Eu não quero. Eu comecei. E aí eu fui sendo colocado dentro desse lugar de People Matters, né? De RH, de gestor de pessoas e tal. A gente tinha uma liderança mulher. E uma mulher muito forte. Muito forte. Então, a gente começou a abrir canais de denúncia. Isso era lá em 2013, 14, gente. E aí, num do ano, eu levei uma proposta da gente fazer um filme com o time dentro do escritório para a gente celebrar um ano. E foi incrível a experiência. Então, eu começo a fazer essa interseção, porque eu sempre tive um chamado muito sobre o âmbito social. uhum. E eu falo que eu me tornei, né? Eu coloquei o meu artista para trabalhar por isso, pela responsabilidade social. E aí eu tive a oportunidade de lidar com as pessoas, com o social, com o negócio, o mundo corporativo, eu comecei a trabalhar isso. E claro, eu atendia um cliente super machista, imagina, banco. Nossa, Sim, eu ia falar isso, eu venho de lá. Eu passei 9 anos trabalhando num banco. E assim, cara, as mulheres era taier, salto deste tamanho em plena rua direita. O cliente era banco. E aí era isso, né? Aí eles pediram gentilmente que eu saísse também da frente. E aí eu entendi, falei, tá, eu vou sair. Até porque eu não queria mais interagir com aquilo, eram muitas questões. Assim. Uhum, Nunca fui desrespeitado, mas porque eu também não permitia. Eu sempre estava, uhum, como diz lá no Sul, faca na bota, entendeu? Eu estava sempre pronto para uma exposição. uhum. Gente, eu era muito doído. Hoje em dia eu não sou, eu consigo falar, lidar. Não tem, eu tinha uma comunicação que era assim, eu era inflamado. Né? Então, assim, eu não deixava passar. E não tinha protocolo. Tipo, não, aqui não. Então, precisei falar alto, ser grosseiro, precisei. Mas isso dentro do corporativo foi uma grande escola, porque essa consultoria me possibilitou criar, desenvolver, expandir criação.
E aí, anos depois, eu saio dessa consultoria, aí eu vou fazer teatro, vou produzir teatro, vou fazer pesquisa, começo a fazer as performances do Corpo Emagrecido, vou para Cannes, sou convidado para ir para Matilda, dirigir a Matilda no lugar de diretor criativo, casas de experiência, e contribuindo ali, que era uma galera que já trabalhava a publicidade com um olhar inclusivo, com pessoas de diversidade de visão. Já tinha um editorial assim riquíssimo. E aí ali eu falei assim, nossa, encontrei os meus. Mas o corporativo agora ele está compreendendo a necessidade porque virou pauta de negócio. Uhum. Então tá tá na bolsa de valores. Uhum. As pessoas querem trabalhar em empresas que lidam com isso. Estão lidando da melhor maneira? Não estão. Muita coisa é proforme, não tem preparo, né? Então assim gente, não dá para colocar um homem branco ser diretor de um homem branco gay, não dá mais. Tem que ser no mínimo uma mulher preta, entende? Para lidar com o tema diversidade e inclusão. Então tem muito trabalho a ser feito. E isso vem de onde? Da base. E qual é a Uhum. base? Qual é a base brasileira? Mulheres pretas. É a base da pirâmide. São elas que estão lá movimentando a economia, são elas que estão lá comprando, fazendo, lidando, criando filho, criando os filhos delas, dos outros que já criaram, se emancipando, formando advogados, médicos, dentistas, juízes, são elas. Exatamente. Então, eu acho que o corporativo começa a entender, te respondendo mais objetivamente, tá, Juliana? Acho que o corporativo começa a entender que não é mais sobre eles. Sobre negócios, sobre pautas, sobre metas. Não é mais. É sobre as pessoas. E eles precisam das pessoas, porque se eles não tiverem as pessoas, eles não têm o negócio. Sem contar o benefício que é, sobre o ponto de vista intelectual, criativo e de expansão. Porque se eu tenho uma base majoritariamente de mulheres pretas que movimentam a economia, qual é a minha lógica de não trazer elas para dentro? Uhum. Exatamente. Uhum. E, claro, a gente precisa ter um investimento, porque a gente teve um processo histórico, aí a gente vai para milhões de caminhos, tá vendo? A gente tem um processo histórico de colonização, de racismo, de escravidão, que, aniquilou esse público durante anos e que precisa estar sendo investido para retomar. É um Uma processo dívida. de retratação, Sim. dívida, sabe? É um processo de respeito, assim, ó, me desculpa, galera, tipo, a gente vai investir isso aqui porque não precisam agradecer. Isso aqui é a nossa obrigação. Uhum. É isso que a sociedade brasileira precisa entender. O dia que nós brasileiros entendermos que essa terra ela é indígena e que essa terra foi construída e emancipada por mãos negras, a gente tem metade dos nossos problemas resolvidos. Uhum. É isso aí, Léo. Maravilhoso. Olha, a gente está aqui há 1 hora fácil conversando, mas a gente calma, porque eu não vou encerrar agora, porque você precisa contar da oficina. Então, assim, Sim! conta da oficina, vai acontecer a oficina. Vai acontecer a oficina dias 9 e 10. Dia 9, sexta-feira, das 14 às 18 horas. E as informações vão estar no Instagram do Corpo Emagrecido e no meu Instagram, leodepaula.br. Na sexta-feira, eu convido a prática sobre a perspectiva dos corpos desviantes. Então, a gente vai trabalhar a dinâmica, que é igual no primeiro e no segundo dia, e a segunda parte que é diferente. Então, a gente vai trabalhar sobre a perspectiva desses corpos. E no sábado, vai ser de 10 da manhã às 13 horas. A gente vai trabalhar sobre a perspectiva dos profissionais que trabalham com corpos gordos. Então, a gente vai trabalhar com psicólogos, médicos, educadores físicos, gerentes de empresa, todos os tipos de profissionais que querem conhecer ou querem se imbuir de experiências a partir de convívio e de letramento, de certa forma, né, de estar ali na troca junto comigo e com um grupo sobre esses aspectos, porque eu acredito muito sobre o convívio, que a gente aprende convivendo. A Uhum. gente pode ler, a gente pode assistir filme, a gente aprende muito, mas na hora que você dialoga, você entra em contato, aí não tem volta, você toma a pílula do interesse pelo outro. Então vão ser 2 dias, 9, sexta e 10.
em São Paulo, ali no Sumaré, na Casa de Artes Integradas. Deixa eu pegar aqui o endereço. Será que eu tenho esse tempo? Fazendo um Tem. favor. Pode pegar, Será? meu Uhum. amor. Temos tempo. Rua Pombal 305, no Espaço de Artes Integradas, no Sumaré, em São Paulo, próximo ao metrô. Então, é uma primeira oficina casa-corpo, né? Que eu estou trazendo para São Paulo para a gente poder começar a trazer as pessoas para esse convívio, para essa experiência. São 4 horas de trabalho. É um convite também para as pessoas entrarem na primeira camada de autoconhecimento. Então, assim, pessoas que ainda não estão nesse processo ou que não tiveram oportunidade ou interesse, vai ser uma primeira experiência também de forma lúdica, né, com música, com corpo, para a gente acessar. Então, a gente tem um processo de corporal, depois a gente tem um processo de expressão, que é a liberação, e depois a gente tem um processo de integração, que é pela escrita e pela fala. Então, a gente vai trabalhar essas 4 horinhas aí com esse grupo que está chegando. Eu decidi fazer, gente, super em cima da hora. Estou liberando assim uma semana antes a programação, diante de tudo que eu estou fazendo. Mas vai ser bonito, vai ser bonito. É para qualquer pessoa? Qualquer Qualquer um pessoa, pode se inscrever? qualquer um, qualquer um. Qualquer um pode se inscrever. Tem 3 tipos de valores. Tem um valor que você pode pagar e convidar. Né, a gente convida bolsistas, né? Que tem muitas Uhum. pessoas que não tem como estar chegando junto com a energia do dinheiro. Então, tem esse que a gente chamou de estou transbordando. Ai, que lindo. Tem o, tem o focado em você, que é o seu individual, você paga o seu e é isso. E a gente tem o convide alguém, que a gente dá um desconto, aí você convida 2 pessoas e aí você tem um desconto, né? Para a gente facilitar também esse lance da troca da energia para todos os corpos, todos os Uhum. corpos. A gente vai trabalhar com foco nos corpos desviantes, sempre. Não tem como não ser, mas a gente recebe todos os corpos, por favor. Muito bom. Léo, ficou alguma coisa que você tem vontade de falar, que a gente não perguntou, ou que você passou, mas a gente interrompeu de repente? Imagina! Eu adorei, não, imagina. Eu acho que assim, gente, eu tenho muita história para contar. Eu acho que o meu trabalho, eh, agora eu estou entrando numa nova fase de mentoria criativa e ajudando pessoas, né, profissionais, né, com essa mentoria, que vem me colaborando muito nesse processo de doação. Eu passei por esse processo de autoconhecimento, passei por tudo isso que a gente pincelou aqui, né? E hoje eu me vejo nesse lugar de contribuir com o outro. Então, eu também estou fazendo mentorias, que eu chamo de mentorias criativas, sobre o pilar emocional, sobre o pilar de produção, de aterramento mesmo, tipo, eu preciso fazer isso. Como? Linkado com o emocional e com criatividade, né? Ajudando as pessoas, liderando as pessoas para construírem seus projetos em prol da realização e da felicidade. Essa é a minha missão de vida. Então, também em 23 eu vou colocar isso mais na rua. Quem quiser me procurar para uma sessão, para conhecer como que funciona, também estou super aberto. E é isso, gente. Um prazer falar com vocês. Obrigado. E espero que muitas pessoas possam nos assistir, né? Essa troca tão genuína e tão bonita. Esperamos, Léo, esperamos, porque tem muitos corpos desviantes, né, Muito. ocupando esse planetinha e que precisam encontrar amorosidade, acolhimento, afeto, aceitação, para poder desabrochar como você, Uhum. né? E Obrigado. justamente por isso que os corpos não desviantes precisam também estar aqui, ouvindo, Isso, se isso. questionando, né? É muito importante para os dois corpos, né? É muito Exatamente. importante para Perfeito, todo perfeito. mundo isso que está sendo dito aqui, Perfeito. né? Djamila Ribeiro fala sobre lugar de fala, né? Que as pessoas falam, Uhum, todos nós temos o nosso lugar de fala. E no Exatamente. Corpo Emagrecido, na pesquisa, né, de diversidade e inclusão, eu acabei de terminar um curso de formação e extensão na USP em diversidades, inclusão social com direito humano.
E uma das coisas que eles trouxeram é: nós somos opressores e oprimidos em algum lugar. Exatamente. Sim. Então, assim, estamos Exatamente. juntos. Né? E é isso, a gente só se liberta junto. Só se liberta Exato. junto. Muito bem. Léo, foi uma delícia. Eu adorei, adorei. Espero que você volte. Você falou que tem muita coisa para Oh, contar. Eu já vai. fiquei aqui sonhando que de repente você pode vir trazer parceiros para a gente montar aqui uma roda dentro Legal. desse Desse Zoom balaio. Ai, para gostei. trazer, Bora, né, temas bora. dentro desse universo Claro. para É, isso, para a gente poder espalhar pelo mundo é. reflexões, questionamentos, Ah, enfim, muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. Grande beijo. Gratidão, viu, Léo? Gratidão. obrigado, gente. Volte. O balaio é nosso, Léo. Axé. Uhul. Axé, Obrigado. axé, Axé. axé. E vocês que estão aí nos assistindo, curte, compartilha, ativa o sininho, deixe seus comentários e até o próximo episódio. Beijos.